Olá a todos, muito bem, estamos então reunidos para mais um dos nossos encontros e esses encontros cada vez mais nos avançando e expandindo a nossa consciência, nos oportunizando também nós termos um maior aproveitamento e assim nos facilitar quando nós estamos fazendo a leitura dos Yoga Sutras, nos facilitar o raciocínio. Claro que tudo que a gente vem trazer aqui jamais traz um fechamento, jamais traz um fechamento, tudo que a gente aborda aqui jamais nos traz uma totalidade do assunto, mas evidentemente que quando nós aqui abordamos algum tema, nos traz dentro de uma linha, dentro de um raciocínio, dentro de um segmento, dentro de um fio, nos traz uma linha de raciocínio que pode nos alicerciar mediante o nosso conhecimento. Até porque o objetivo do canal, o objetivo aqui do nosso canal, dos nossos vídeos e encontros, não é estar falando a eruditos, versados, sábios, e esses já estão prontos, esse não há necessidade de nós estarmos dialogando com eles. Inclusive, esse há necessidade de nós seguirmos, de nós aprendermos, de nós estarmos juntos a eles, buscando o máximo aprendizado dos Yoga Sutras. Mas o objetivo aqui é estar trazendo uma pequena luz, uma pequena luz. O objetivo é estar aqui trazendo assim uma luz de uma vela, para aqueles que estão iniciando o caminho. E claro, também como você já observou nos vídeos introdutórios desse canal, o objetivo é estar aqui trazendo, ou colocando o que sei, colocando da maneira que sei, ou que eu absorvi, para que yogis, mais adiantados, mais avançados, assim quando verem esses vídeos, assim quando visualizarem esses vídeos, ou intermediarem com a gente, poder nos auxiliar frente à nossa expansão consciencial. Esse é o objetivo. E claro, também vir manifestar no Yoga Brasil, dentro do nosso país, ou de língua portuguesa, ou língua latina que nos compreende, fazer despertar cada vez mais esse caminho para a autobusca, a autocultura, a autorrealização, começar a colocar dentro de cada um de nós, a chama para o despertamento, para que entendamos que nós não temos de ficar parados, nós não temos de ficar aguardando, mas que nós temos um trabalho a fazer. Que nós como plantas do nosso Senhor, nós como flor de nosso Senhor, nós temos que fazer a nossa força para desabrochar, para abrir a nossa flor de lótus. Assim como também nós temos que receber o regamento, o regamento e a atenção do nosso Senhor Supremo, do nosso Pai. Mas que cabe a nós, mediante tudo que nós estamos recebendo, dar ao nosso Pai, dar ao nosso Supremo, dar ao nosso Ishvara Pranidhana, a melhor flor que tem dentro de nós, o melhor que há dentro de cada um de nós, desabrocharmos e sermos aí mais uma das belas flores que vem colorir o jardim da existência, ou o jardim do nosso grande Supremo, do nosso Ishvara, do nosso Krishna, do nosso Deus, como você quer aí pronunciar. No vídeo anterior, nós andamos trazendo mais alguns pontos de raciocínio, simplesmente pontos bases, simplesmente pontos bases. Nós íamos trazer alguns pontos que são necessários você ter em mente para você poder destrinchar o fio, para você compreender o que o sutra, ou o fio quer dizer, para que você, quando você lê-lo, quando você meditar na palavra desse sutra, você poder também abordar por esta linha de raciocínio, e compreender que nós temos uma consciência suprema, uma consciência cósmica, uma consciência universal, essa consciência que tudo abrange, tudo interpenetra, essa consciência que está em todo lugar, mas que essa consciência, ela atua em diversos planos, ela se fragmenta, ela se transforma, ela se modifica. Inclusive nós somos centelhas desta consciência divina, nós também somos fragmentos dessa consciência maior, e que há um jogo cósmico, há um jogo cósmico entre matéria e consciência. A consciência existe sem matéria, mas a matéria não existe sem consciência. Inclusive nós andamos comentando, não sei se foi no vídeo anterior ou nos outros vídeos, que tudo tem consciência, o átomo tem consciência, que toda a matéria ela é interpenetrada, ela interpermeia esta consciência que a faz vibrar e que faz determinar ela com suas leis, traz a ela
um cabidal, né, de leis, um cabidal de informações que faz com que ela coexista, ela cointerage, coparticipe, né, em todo este organograma universal. Também no vídeo anterior, né, nós falamos para vocês entre pilares, né, entre pilares, nós falamos para você sobre uma consciência terrena. A gente falou sobre uma consciência solar, sobre uma consciência galáctica, sobre uma consciência universal, né, sobre consciências. Né? Nós andamos falando que tudo é uma consciência, inclusive, repetindo, nós somos também esta consciência. E para nós compreendermos esse sutra, nós temos que entender, né, nós temos que entender sobre essas bases conscienciais, né? Nós temos que ver essas bases conscienciais. E nós falamos também que cada grau dessas consciências existe leis, né, específicas leis que fazem todo um regimento, que existem específicas leis que elas são indeléveis, elas não se deletam, elas são imutáveis, elas não se modificam, elas não se alteram, elas não são corruptíveis, né, não são corruptíveis, e que existe também dentro desta lei todos os resultados que ela vai trazer, né? Todos os resultados que ela vai trazer. Por isso que o Sutra de número 24, já citado, né? O que o Sutra quer dizer, ele fala que Ishvara, ele é um Purusha particular. O que é o Purusha? É essa consciência, né? Essa consciência. E que ele é incólume às aflições da vida. Ou seja, ele tem uma lei definida, esta lei é uma lei de regimento, mas com que esta lei faz com que ele não participe, né? Não participe dessas aflições da vida, nas ações e nos resultados, e também nas impressões produzidas pelas ações daquelas purushas menores, né? Ou os seres humanos. Vamos botar seres humanos, vamos botar uma visão aqui bem terrena do que eles estão fazendo, mas que mediante essas grandes leis específicas trazem todos os resultados, né, e ensinamentos para aqueles pequenos purushas que estão se desenvolvendo dentro desse grande purusha, desse Ishvara. Tá? Deu para nós podermos compreender e trazer com grande assertiva, né, essas colocações. É importante que você tenha essas bases para que agora você comece a entender por que esse Ishvara aqui é um Purusha, né, e por que ele é incólume às aflições da vida. Por que ele não participa de ações e resultados, e nem mesmo ele gera karmas, né? Ele não recebe as impressões produzidas por nossas ações, mas ele nos fornece o abrigo, a guarita, ele nos fornece uma morada concessional para que nós o habitamos e participamos de suas leis, participamos da sua maneira de conduzir. Podemos dizer que ele é o nosso grande instrutor, né? O nosso grande instrutor. Então podemos dizer para você que dentro deste meio que nós estamos vivendo, não é o meio físico, deste meio planetário que nós vivemos, nós estamos jungidos à consciência da Terra. O que nós podemos dizer para você? Nós não temos condições de ter benefícios ou ter malefícios. A malefícios não seria essa palavra deleta, né? Seria os benefícios. Não teríamos os benefícios, nós não podemos fazer nada que não seja mediada a uma lei, nada que não seja factível dentro desse plano. Por quê? Porque há leis organizadas para esse plano dentro da Terra. Claro que existe Terra e seus subplanos. Mesmo assim, nós não vamos fazer nada que é factível que não esteja dentro dessa lei terrena. Nós estamos sujeitos, eu vou usar exemplos bem físicos, mas existem exemplos espirituais, mas vamos trabalhar com exemplos físicos palpáveis ao nosso entender, fácil de ser perceptível, melhor dizendo, né, à nossa compreensão. Nós não conseguimos, né, por enquanto, claro que pode ter avanços que nos permitirão isso mais adiante, mas nós temos jungido as leis gravitacionais, nós temos hoje as leis da eletricidade, nós temos as leis gravitacionais, nós temos a lei de sol, né, de sol e noite, dia e noite aqui nesse planeta. Todas essas leis que esse planeta nos oferece, nós somos jungidos a esse corpo físico que esse planeta nos oferece. Então, de uma certa maneira, nós estamos envolvidos dentro da lei do planeta Terra. A gente não vai conseguir passar, transgredir tudo isso, né? E você percebe que nós temos aflições nesta vida.
Como é que esse Purusha terreno vê tudo isso? Né? Será que ele se sensibiliza? Será que ele fica chateado como nós estamos chateados? Será que ele fica triste que nós estamos chateados? Evidente que não, porque ele não participa dessas aflições da vida, mas ele criou todas as leis para organizar. Exemplo, hoje nós somos Purushas aprendizes aqui dentro, né? Nós estamos aprendendo a viver na Terra. Quanto mais vivemos na Terra, mais conhecimento temos dela. Então nós começamos a perceber que todas as aflições da vida, esse Ishvara da Terra, né? Esse Purusha da Terra, né? Terreno, quando eu digo terreno, não no plano físico, Terra, mas eu quero dizer da Terra em si, do planeta Terra como um todo, não aflige. Não aflige porque ele mesmo criou e estabeleceu esses princípios e todas essas leis de regramento, os mesmos detalhes, as mínimas situações, as mínimas coisas. Aí você vai dizer, então quer dizer que ele está permitindo o sofrimento? Aí eu falo para você, como é que você enxerga o sofrimento? Nós estamos hoje trabalhando a questão do sofrimento, nós estamos hoje falando sobre sofrimento aos nossos olhos, ao prisma dos olhos humanos. Eu vou usar um exemplo que vai ser muito prático. Nós vemos hoje uma criança chorando que ele quer comer um alimento que o seu pai julga impróprio para ele. Né? O seu pai não dá o alimento para ele. O seu pai vai dizer assim, você não vai comer isso, não está na hora de você comer esse tal alimento, esse alimento é porcaria para ti. Né? O que vai acontecer? Você percebe que a criança vê isso como uma aflição? Para a criança é uma tremenda injustiça. Para a criança é uma aflição, né, das mais grandes do mundo, porque ela não tem a consciência, ela não desenvolveu ainda dentro dela um discernimento para saber que esse alimento que tanto ela almeja e deseja é ruim. Né? Mas o pai, por compreender já que esse alimento é nocivo ao seu filho, por ele compreender que esse alimento não é um alimento saudável para o seu filho, ele não dá o alimento ao seu filho. E percebe que o seu filho fica aflito, mas ele não participa das aflições do seu filho. Percebe que ele tenta até mesmo ponderar, até achar meios, dialogar, conversar, mas ele não participa das aflições do seu filho. Seu filho está totalmente aflito naquele exato momento, está muitas vezes até com raiva, até muitas vezes o filho julga o pai, né? Como é que pode ser um pai tão ruim? Como é que pode ser um pai que me castiga-me, né? Como é que pode ser um pai tão odioso, né, muitas vezes, que não me entrega o que eu quero comer. Aí do outro lado, né, o pai diz assim, ele não sabe o que ele está pensando, ele não sabe o que ele está fazendo, eu não vou dar, e deu, e pronto, e segue uma linha de conduta. Aí você percebe que nessa situação e nesse exemplo, o pai, ele foi incólume às aflições do filho. Ele percebe de um ponto mais elevado, de um ponto mais abrangente, de um ponto mais aberto, que o seu filho entenderá tudo isso. Né? Não, isso é o prisma de visão do filho. Isso é o prisma de visão do filho, que quando ele for mais esclarecido, ele for maior, ele vai compreender, ele vai entender, ele vai ver que isso não era sofrimento. Né? Não é uma aflição, não é um sofrimento, mas é assim um modo de aprendizado, e ele vai se libertar, e ele vai evoluir, ele vai passar por cima de tudo isso. Então, da mesma maneira, nós podemos fazer julgamento de questões e situações que nós vemos da vida de um plano bem maior, né? De cima das alturas. Nós não estamos em cima da altura, então nós não compreendemos das leis aonde nós estamos, nós não temos uma compreensão máxima de todo esse organograma planetário para poder compreender as coisas. Mas ao nosso modo, ao nosso ver, a gente pode fazer todos os julgamentos que nós queremos. Até muitas vezes nós podemos dizer que nós, seres humanos, questionamos a Deus. Deus, você realmente existe? Porque o Senhor só está me castigando, o Senhor só está me dando coisas ruins. Muitas vezes tem pessoas que espraguejam a Deus, né? Deus isso, você é aquilo. E aqui nos diz que Purusha, indiferentemente, né, de qual situação que está, de qual grau que ele está, desde que seja um grau mais elevado que o nosso, né, desde que seja graus mais elevados que o nosso, eles são incólumes às aflições da vida. Assim como também nós somos incólumes a diversas situações aqui que envolvem o nosso meio. E isso, ele funciona em todos os graus que você pode imaginar. Aí nós vamos já dentro dos graus que nós estamos passando aqui, no grau planetário. Nós estamos passando aqui de um grau do nosso sistema solar, um grau do sistema onde nós habitamos. Nós podemos dizer para você dentro de um grau mais elevado, um grau galáctico e um grau universal. Então imagine se toda a lei da galáxia, né? Quando eu digo lei, eu não quero dizer estatutos, né, leis. Eu quero dizer uma lei espiritual,
né, da galáxia, uma lei espiritual terrena, uma lei espiritual do nosso sistema solar, tudo organizado. Tragam agora os mini purushas, né, os pequenos purushas, os pequenos espíritos, para participarem de tudo que nós organizamos. Aqui vai ser assim, eles vão aprender no final de todo o desenvolvimento concessional que aqui vão passar, indiferentemente de cada tempo, de cada milênios ou milhares de anos que aqui vão passar, estarão aptos e desenvolvidos em tais e tais categorias e tais disciplinas, em tal segmento e assim por diante. Eles estarão aptos nesse sistema. Imagina se cada vez ficasse dando, né, mudando, alterando, não dava, não funcionaria. Não é assim que se funciona. Não é corruptível esta lei. O mesmo se dá dentro, né? O mesmo nós podemos ver dentro de um curso de uma escola. Você percebe que há o professor buscando o objetivo de cumprir a carga horária do ano letivo e cumprindo o calendário de atividades que vai decorrer durante todo aquele ano letivo. No final do ano letivo ele vai dizer, nós vamos entregar para o aluno todos esses materiais didáticos, toda essa linha de estudo para deixar ele apto a desenvolver tarefa A, tarefa B, tarefa C e tarefa D e assim por diante. Esse é o plano daquele ano. O professor ele não fica alterando ou mudando o objetivo daquele ano. Claro que de um modo de um instrutor, né, de um instrutor, ele media as devidas lições, as devidas colocações a cada aluno, para que o aluno desenvolva aquelas qualificações necessárias para dentro daquele ano. O mesmo caso, só que muito mais expansivo, muito mais abrangente, nós podemos analisar, né, dentro desses meros exemplos muito pequenos, muito práticos para definir algo tão grande, mas nós podemos entender o que é incólume as aflições da vida e o que é o objetivo desse Ishvara, então, tá? Aqui ainda diz o seguinte, né, que esse Ishvara, ele é um purusha particular, ele é incólume às ações e os resultados. Significa que ele não está agindo sobre nós, né? Ele não está agindo. Essas leis, elas já são definidas. Essas leis, elas já têm um parâmetro de definição. Então, não fica, né, nos punindo, nos apertando, nos pressionando, ou nos favorecendo, ou nos dando toda uma assertiva, né, de benefícios e benécias. Isso não fica acontecendo. Por que essas coisas não ficam acontecendo? Porque é incólume às ações e, além do mais, seria incólume aos resultados. Porque se não participa das ações, né, nós aqui observamos que não tem uma participação nenhuma referente às ações, do que dirá pode-se participar de resultados. Então, ou seja, quando nós vemos ação e nós vemos resultado, aí nós estamos fazendo uma mensuração de um karma. Aí a gente está medindo algo kármico. Na verdade, a lei e o princípio que foi criado, que é estabelecido dentro desta ação, desse purusha, faz nós passarmos por ações e resultados. Mas ações e os resultados dentro de todas as possibilidades, todas as consequências, todos os fatores, todos os prós e os contras, todos os resultados que ali pode dar, tudo que ali pode dar, não é participado, mas já é pré-estabelecido. É uma lei estabelecida, vai acontecer isso, mediante quem vai criar essas experiências. Está aqui, é o grau de experiências. Seria como o mesmo detalhe assim, gente, nós pegarmos uma emulsão, duas emulsões e misturarmos ela e combinarmos de milhares de formas, e termos milhares de resultados e saber que todas essas possibilidades de resultados é facultado mediante a lei estabelecida. Que nós não vamos conseguir tirar dali, nós não vamos conseguir retirar nada de extraordinário. Então, ou seja, quando nós falamos que nós descobrimos, na realidade nós não descobrimos, nós conseguimos perceber. Nós simplesmente conseguimos, o homem descobriu a partícula. Não, a partícula sempre esteve ali. Nós apenas percebemos que a partícula está ali. Então, essas ações e resultados também é incólume, mas já todas elas estão pré-estabelecidas para este purusha. Tá? O detalhe que aqui nos fala nesse sutra, que é muito interessante, que diz que as impressões produzidas por essas ações, ele também é incólume.
ele não participa, ou seja, ele não colhe resultados dessas ações, ele não passa pelo karma dessas experiências. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo aqui, né, e tudo que está acontecendo dentro desse teatro, desse plano, tudo que está aqui ocorrendo e tudo que aqui está submetendo, não está gerando karma, não está gerando impressão nesse Ishvara. Ele é incólume a tudo isso. Nesse grau, né, ele não está absorvendo as nossas experiências e tendo que pagar preços ou ter que estar pagando karma por tudo isso, porque ele já é autodesenvolvido, ele já é o que nós estamos buscando nos tornarmos, aproveitando de toda essa consciência dele. Então ele não tem karma. Conseguiu observar tudo isso? É por dizer muitas vezes que não tem karma, você vai ver aqui na leitura, e a leitura vai nos passar, daqui já vou estar trazendo para nós, ela vai nos trazer, que traz um monte de pensamentos filosóficos dentro de escolas de yoga. Traz uma diretrizes de pensamentos. Alguns dizem que esse Ishvara sempre existiu, ele não passou pelo mesmo sistema de aprendizado que nós estamos passando, ele é um Purusha, né? O Purusha é um espírito, já disse isso anteriormente, ele é um Purusha, ele é uma consciência que não precisou passar por tudo isso, é uma consciência que sempre foi, que é e que sempre será, né? Ele é uma consciência. Outro diz que não, ele diz que é uma consciência que também foi trabalhada aí por bilhões de anos, né? Por muitos e muitos anos para chegar até esse nível, e conforme ele está em esse nível, ele pode chegar a este grau de receber esses purushas. Mas que ele tem participação maior, menor não, né? Mas maior dentro das escalas, aí ele teria participação. Nós vamos estar fazendo a leitura. E nós vamos estar buscando com a leitura de hoje, né? Nós vamos fazer a leitura já. Entender um pouco mais sobre isso, compreender um pouco mais coisas. Mas se você captou essa essência, né? Você captou essa essência de raciocínio, você já tem tudo já pronto, já está tudo mastigado para você, o que o Sutra quer dizer, e alicerciado em cima desse Sutra, né, do Sutra de número 23, que mostra que esse é um caminho, essa é uma busca. Nós passamos a compreender então diversas coisas, né? Nós já passamos a entender muitas coisas. Então nós vamos entendendo que tem uma lei estabelecida, né? Nós estamos entendendo que, mediante minhas ações, tenho resultados. É factível, é fato isso, né? Nós estamos entendendo, então, que não há castigo, não há maldade, não há uma bondade, não há ações que criam, que geram a não ser as minhas, né? Porque há leis pré-estabelecidas. Então eu começo a meditar, a refletir, eu começo a ver que eu tenho que... Não seria mudar as atitudes, porque mudar as atitudes nesse mundo não é o objetivo. O objetivo é nós transpormos esse mundo, não é buscar felicidade, não é buscar gozos e se livrar de dores, mas nós temos que compreender que situações aqui vão ocorrer. Então eu tenho que compreender que não tem favorecidos, não tem castigados, não tem pessoas se dando bem, não tem pessoas se dando mal, mas que todo o organograma que eu consigo observar e consigo mensurar, medir de pessoas, né, tendo uma medição muito tosca da minha parte, porque eu sou humano, eu sou falho, eu não sei fazer medições, mas eu consigo observar que tem pessoas que parecem mais bem de vida, outras pessoas mais tristes, há pessoas que passam fome, as pessoas que não passam fome. Tudo isso são resultados das impressões que foram criadas em outras personalidades, e que eles estão fazendo os resgates mediante essa grande lei de tudo de fatores do passado, ou muitas vezes não é castigo, muitas vezes são resultados que eles vieram buscar para os seus aprimoramentos. Tem diversas questões a serem analisadas. Se nós formos adentrar nesse campo, né, de raciocínio, nós vamos trazer diversos pontos, muitas colocações, aí levaria mais um vídeo inteiro para nós falarmos de tudo isso. Mas o que você tem que entender? Que esta auto-entrega, é você, não em ações físicas, mas em ação espiritual, compreender que existe um dirigente, que ele está presente, ele é o Supremo, que ele é o Senhor de tudo isso. E que nós estarmos almejando estar sendo não um coparticipante, não, por assim dizer, sentirmos-nos que estamos sendo arrastados pela linha temporal,
pela linha dos acontecimentos, pela linha do tempo, mas entender que nós temos o dever, né, o dever de sermos um bom servo a esse Mestre Supremo, que nós temos o dever de fazermos uma autoentrega, de nós realizarmos o nosso trabalho com amor, de nós realizarmos o nosso trabalho com devoção, que nós temos que ser um devoto e que nós temos que ser trabalhadores desinteressados de tirar proveito nessa seara, mas trabalhar pela bondade e pelo amor desse Supremo, de entender que está acontecendo algo, que esse Supremo está trabalhando por mim, que esse Supremo está querendo o meu desenvolvimento, que esse Supremo está trabalhando, ter consciência de tudo isso e participar de tudo isso, isso acelera o teu procedimento de crescimento. Isso faz você desenvolver amor, isso faz você desenvolver as latências, as buscas que nós estamos querendo aqui nesse momento. Não é muito interessante, em vez de ficar espraguejando a vida, não é muito interessante, em vez de nós ficarmos falando mal das coisas, em vez de nós ficarmos jogando, né, pragas ao mundo, entender que tudo isso está trabalhando para mim? Que por mais difíceis que as situações estejam, por mais complicadas que as coisas estão, eu estou colhendo frutos, eu estou tendo uma interatividade, eu tenho um corpo, eu tenho as minhas emoções, que por mais que eu não esteja gostando, situações estão sendo trazidas a mim para o meu aprendizado, para o meu desenvolvimento. Se você começar isso, você começa a querer cantar, né? Você começará a querer agradecer a esse Supremo. E quando você começa a percebê-lo, quando você começa a agradecê-lo, começa a querer participar de tudo isso, trabalhar com desinteresse, com desapego, e nós vamos passar para você o que é esse desinteresse e desapego, as coisas começam a fluir dentro de uma naturalidade, esse Supremo começa a agir em você, e você começa a agir sobre as coisas do desenvolvimento do yoga, que os crescimentos são imprescindíveis, são incalculáveis. É como você ser catapultado para cima, é como ter uma pessoa que está tentando subir por uma corda, né, subir um paredão por uma corda, e você do outro lado ser catapultado para cima. É uma catapulta que ele joga, é praticamente instantâneo, frente à velocidade de que é subir numa corda. Então, gente, é maravilhoso, tá? Nós estamos encerrando o nosso primeiro trecho já, é rápido demais, né? E você segura aí que já nós estaremos de volta com você para dar sequência a este tema. Ok, retornamos. Estava aqui agora há pouco meditando, né, que é tão complicado as palavras, porque as palavras não traduzem o sentimento do espírito, nossas verdadeiras emoções, nossos sentimentos, e não consegue traduzir o que está no campo mental, né? As palavras, elas se depuram, elas perdem muito, mas acredito que mesmo nós jogando palavras parecendo sê-las ao vento, isso vai ser um grande estímulo para as tuas reflexões, para as tuas meditações, né? Que eu quando eu revejo os meus vídeos, eu revejo eles, eu os assisto, eu sinto isso. Falei assim, puxa, por mais que eu estou ali falando e blá blá blá, e batendo o queixo, e parece que fica redundante em cima dos temas, eu não consigo trazer o que o meu espírito sente. Porque se eu conseguisse passar o que o meu espírito sente, é incrível, é maravilhoso, é amplo, é muito maior com que todas as palavras que a gente diz, mas a gente tenta fazer o melhor, né? A gente tenta fazer o melhor com esse pequeno recurso que nós temos, que é a fala, né? E todas as limitações que ela tem. Vamos fazer o seguinte, então, vamos à leitura desse sutra, então, gente, e depois nós vamos, né? Nós vamos ao próximo sutra, que é o sutra de número 25, no nosso próximo encontro, que ele fala, né, do o limite mais elevado da onisciência. Bacana, né? Limite mais elevado da onisciência. E assim nós vamos seguindo, né? Olha, eu torço para que no final dessa etapa, praticamente até o sutra de número 30, nós estejamos habilitados a fazer essa autoentrega, né? A entendermos sobre esta autoentrega, entendemos que
que simplesmente se a pessoa entender o que é auto-entrega, gente, diz que a auto-entrega já nos leva à libertação, né? Já nos leva ao estado de kaivalya, nos leva ao estado de contemplativo do samadhi permanente, né? Um samadhi elevado. É uma grande busca. Ok, sessão de número 1, Sutra de número 24, que fala o seguinte, né? Ishvara é um purusha particular, que é incólume às aflições da vida, as ações e os resultados e impressões produzidos por estas ações. Tá? Vamos fazer a leitura então aqui. Nesse sutra, Patanjali deu-nos duas ideias com relação a Ishvara. A primeira, que ele é um purusha, um espírito, uma unidade individual da consciência divina, como os outros purushas, inclusive nós. A segunda é que ele não é submetido a klesha, karma e etc., impressões, ações, resultados, como os outros purushas, nós, ainda envolvidos no ciclo da evolução. Como é mencionado adiante, esse mencionado adiante é lá no Sutra, na seção de número 4, no Sutra de número 30. Isso nós vamos demorar a chegar lá, mas ele está fazendo uma menção do que lá contém. Ele fala que Purusha livra-se dos kleshas e karmas ao atingir kaivalya, ou a autolibertação, que é o resultado final da prática do yoga, né, que é a prática que se busca o resultado depois do samadhi, e o veículo através do que o karma atua, o karma shaya, e é neste caso destruído. Deixa eu dar uma colocação aqui muito importante. Esse klesha, né, é as misérias, esse klesha é o que nos mantém jungido, é o que faz nos cairmos do estado elevado nós estamos, e o karma é as ações, as impressões, as aflições da vida seriam os kleshas, né, aqui nessa colocação. Isso nos diz que nós estamos libertos, livres de tudo isso. Este corpo causal, o karma shaya, né, ele é destruído. Nós não temos esse corpo, né, mas nós temos esse corpo, o corpo causal conosco, que nos acompanhará até o momento da nossa libertação, tá? De que forma então Ishvara difere dos outros Mukta Purushas que atingiram Kaivalya e se tornam libertados? Olha que interessante isso. Olha que pergunta, olha que tema filosófico. Ele está fazendo uma comparação de quem já buscou a libertação. Tá, eu já me libertei. Qual é a diferença que eu tenho então desses Ishvara? Olha aqui. Agora ele vai mostrar alguns caminhos de algumas escolas, tá? De como algumas escolas. Até não seria nem interessante nós entrarmos nesse tema filosófico, mas como aqui está na leitura do Sutra, nós temos que fazer a leitura do Sutra, vamos trazer esse tema filosófico para conhecimentos acadêmicos, né? Porque nós estamos buscando extrair um raciocínio no qual acho que acreditamos que já passamos, mas entendamos o que o Taimni quer nos dizer aqui também. A explicação é dada algumas vezes de que ele é um tipo especial de Purusha, que não passou pelo processo de evolução, que sempre foi livre e intocado pelas aflições. Essa não é muito convincente e é contra o que se conhece da ciência oculta. Eu estava comentando anteriormente para vocês que algumas escolas não aceitam isso, né? Ó, aqui, ó, algumas escolas dizem que ele sempre, porque ele não passou por esse processo de evolução, é um Purusha especial. Mas algumas escolas não aceitam isso, mas algumas escolas pregam isso. O Taimni está trazendo esse conhecimento, acredito eu, que para que nós, quando chegarmos a esse questionamento, a tudo isso, saibamos, né? Saibamos refletir com muita profundidade sobre esse tema e saber que já existe esses debates em escolas filosóficas orientais, né? Olha, agora ele dá uma explicação. A explicação da discrepância acima citada está em que, após a conquista de Kaivalya, o processo evolutivo ou desenvolvimento não chega ao fim, mas abrem-se ante Purusha liberado novos horizontes de realizações e trabalho.
Dificilmente podemos compreender a natureza desse processo ou o trabalho nele implícito, mas que depois de Kaivalya existem muitos outros estágios e isto é aceito como um fato na ciência oculta. E é uma grande realidade, né? Kaivalya é um processo que se culmina dentro desse, na minha visão, evidentemente, na minha falha visão, é um processo que se culmina dentro desse estágio que nós estamos vivenciando, mas que posteriormente há muitos e muitos outros estágios evolutivos. Porque se a consciência é infinita, nós estamos num grãozinho de areia tão pequeno, né? Tem muita coisa para buscar, né? Seguindo, o posterior desenvolvimento da consciência que ocorre no progresso evolutivo, além de Kaivalya, passa por muitos estágios, para finalmente culminar no estágio extremamente elevado e glorioso, no qual Purusha torna-se a divindade que preside um sistema solar. Olha que lindo isso, tá vendo? Olha, aqui está mostrando que os Purushas, né, depois de atingir o estado de Kaivalya, a Kaivalya seria esta fuga essa fuga, esse eliminar do corpo causal, né, a morte e destruição do corpo causal, a liberação definitiva dos ciclos de nascimentos e mortes. Aí começam outros ciclos evolutivos e chega um momento que ele vira uma divindade, a divindade que preside um sistema solar. É muito interessante eu fazer uma pontualização aqui a tom de curiosidade, para tu ver que essa ideia também ela faz parte de outras filosofias. O espiritismo, né, de linha kardecista, linha kardeciana, diz que Jesus Cristo, né, ele diz para eles que Jesus Cristo, ele é não seria a palavra guardião, mas vou ter que usar a palavra guardião. Ele é o mentor da Terra. Jesus Cristo é o mentor da Terra. E que nesse exato momento, em espírito, ele que é o dirigente da planeta Terra. O dirigente planetário. Por que eles dizem isso? Por causa desses graus aqui, ó. Né? Eles estão afirmando isso, que ele cresceu, ele evoluiu e chegou a ser a altura de governador da Terra. Ele é o governador planetário. Eu não estou aqui afirmando nem que sim, nem que não, porque não tive essas experiências ainda de entender, de ver tudo isso. Mas que há um Purusha, né? Há uma grande consciência planetária, isso há. Tá? Perfeito. Só para trazer esse ponto, para tu ver que tem um grande fundamento isso. Durante os estágios interiores, esse Purusha, antes de chegar a esse estágio, ocupou-se de funções, né, limitadas, que depois foram cada vez mais elevadas nas hierarquias que governam e dirigem as várias atividades no sistema solar. As funções dos Adhikari Purushas de diferentes graus, como Budas, Manus e etc., formam, por assim dizer, uma escada cuja extremidade inferior repousa na rocha da autolibertação de Kaivalya, enquanto a outra se perde no imaginável glória e esplendor de consciência divina. A função de Ishvara é uma das mais elevadas, se não o mais elevado degrau dessa escada. Está percebendo então? Olha a quantidade de degraus até chegar a um grau de um Ishvara, né? Ele é um supremo dirigente de um sistema solar, ou Brahmanda. É em sua consciência que o sistema solar vive, move-se e tem o seu ser. Vive, move-se e tem o seu ser, tem as suas leis, tem suas diretrizes, tem tudo isso. Olha que interessante aqui, ó, né? Os diversos planos do sistema solar são seus corpos e as suas forças que fazem funcionar a máquina do sistema solar. Deixa eu ler de novo a frase, senão vai ficar perdido, porque eu coloquei uma vírgula onde não pode. Os diversos planos do sistema solar são seus corpos e forças que fazem funcionar a máquina do sistema solar, que são suas forças. Resumindo, ele é a realidade a quem nos referimos como Deus, dentro daquele sistema solar. Então, ou seja, muitas vezes nós estamos falando de um Deus uno, né? Nós falamos, o cristianismo fala muito isso, né? Eu adoro o único Deus. Mas para nossa consciência, o que é esse único Deus? Nós não temos nem consciência para entendermos o que é esse Deus. Mas pelo mínimo de consciência que nós temos, né? E nós temos adorando esse Deus é um Ishvara.
Até onde nossa consciência nos permite ir, tocá-lo, vê-lo, pressenti-lo, percebê-lo, é esse mesmo. Ele é Ishvara. Mas que quando nós estivermos mais evoluídos e mais compreensivos acerca do que ele é, ele vai ser aquele Ishvara. Não vai mudar. Não vai mudar. Mas vai mudar nossa compreensão do que é Deus de verdade. Pode ver que o Deus, né, o Deus antigo do Velho Testamento, se você observar, ele é um Deus totalmente diferente do Deus do Novo Testamento. E que muitas pessoas hoje têm uma visão de cada um de que é Deus. Mas Deus é Deus, não vai mudar. Esse Ishvara é Ishvara, não vai mudar. E que a nossa consciência será que nos permite entender um Ishvara muito maior do que esse que nós estamos hoje habitando e vivenciando dentro de suas leis? Fica aí o raciocínio para você, tá? Seguindo aqui. Não sabemos quantos estágios mais de desenvolvimento da consciência existe entre esses estágios e a suprema realidade não diferenciada, mencionada como Parabrahm no Vedanta. Então, ou seja, a gente não sabe ainda, e evidentemente que nós não temos a consciência para compreender isso, quantos estágios há ainda além disso, né? Quantos estágios há além desse Ishvara, desse nosso plano solar? A gente não sabe quantos estágios há, né? Aqui fala Parabrahm. O que é Parabrahm? Parabrahm é a eterna possibilidade de ser todas as coisas, ser o tudo, ser o nada, ser qualquer coisa. É Parabrahm, tudo é Parabrahm, né? Quando algo parte de um ponto, parte de alguma coisa, é Parabrahm, pode se transformar em qualquer coisa, em todas as coisas. Está entendendo? Aqui diz que estágios existem, isso é evidente. E se deduz dos fatos que os sóis não ocupam posições físicas, mas provavelmente giram em torno de outras estrelas, que os sistemas solares são partes de unidades maiores, chamadas galáxias, e por sua vez são partes de unidades ainda maiores, chamadas universos. Qualquer que seja a relação entre sistemas solares, galáxias, universos e o cosmo como um todo, e suas respectivas divindades dirigentes, a concepção de cosmos pontilhado de inúmeros sistemas solares, com cada sistema solar governado por um Ishvara, é por si só já uma ideia extraordinária, cuja a verdade não está baseada em uma mera fantasia poética, mas num conhecimento definitivo de adeptos do ocultismo. E pensar que a divindade dirigente de cada um desses sistemas solares é um Purusha, incólume a todas as aflições, que passou por ciclos evolutivos, como todos nós, e atingiu aquele nível inconcebivelmente elevado, empresta um novo significado à ideia da evolução humana e a situa numa base inteiramente nova. Trata-se de um fascinante e lindo pensamento que pode ser perseguido por distintos caminhos, mas não é possível fazê-lo neste ponto. Há, porém, um aspecto que deve ser melhor esclarecido antes que possamos passar ao próximo sutra. Já vou falar desse próximo aspecto, mas aqui ele está dizendo que, em outras palavras, né, com mais abrangência no assunto talvez do que eu, está falando que nós estávamos falando para vocês. Tu percebe que ele está dizendo que esse Ishvara, que hoje preside um sistema solar, a bilhões, a evos, a milhares, a uma larga escala, né, de períodos atrás, ele também partiu da ignorância até chegar a esse grau de desenvolvimento. E que nós também, assim como nós éramos bebês nesta nossa fase, nessa nossa personalidade que nós temos hoje na fase adulta, olha o tanto que nós evoluímos e crescemos. Né? Nós saímos de um estado animalizado, um estado de discrepância muito grande, para um estado mais espiritualizado. Agora, para analisar de todas as nossas personalidades, e esse eu sou o melhor resultado que eu consegui fazer de mim como espírito, né, como a espiritualidade, é esse. É o maior estágio que eu consegui trazer de toda a minha existência nesse círculo que eu estou hoje. Então, olha quanto crescimento, quanto desenvolvimento. Aí você para analisar a nossa história e ver como eram os homens do passado, homens da caverna, né? E que esses homens eram nós. Aí você vê homens com corpos, né, animalizados. Olha o tanto que nós evoluímos. Nós estamos entrando num período do esplendor espiritual.
né? Nós estamos dando início a esse período do esplendor. Dentro dessa era de Kali, essa era tão judiada, né? Esse período de noite espiritual, nós estamos desabrochando espiritualmente. Olha quanto foi lutado, só aqui na Terra. Só aqui na Terra. E saber que isso não é o fim, que nós vamos evoluir muito mesmo, que assim como nós abrigamos hoje, né, no nosso seio uma família, que hoje como você é pai, hoje como você é mãe, hoje que você cuida de um filho, cuida de 2 filhos, 3 filhos, que são consciências que estão, né, sob o teu cuidado, no futuro você vai ter filhos. É muitos, né? Muitos filhos, a quantidade infindáveis de filhos para você criar. Que assim como hoje você é um administrador de tua cidade, é um prefeito, assim como você hoje é um governador, você tem várias pessoas para você cuidar. Várias consciências que estão sob teus cuidados. E assim vai ser. Você percebe que nos exemplos microscópicos terrenos, nas comparações frívolas, ou nas vãs comparações ou frias comparações, a gente consegue compreender o organograma espiritual, porque diz é assim em cima como embaixo, não há diferença. Claro que é mais puro, mais espiritualizado, mais amoroso, mais auto-entregue, né? Aqui é tudo mais pesado, aqui é tudo mais difícil, aqui nesse meio físico que nós vivemos. Para analisar então o caminho que ainda nós estamos pela frente e tudo que há de se desenvolver, as buscas que nós temos que fazer. E nós vamos ficar limitados e presos a isso, achando que somos castigados, achamos que somos torturados, sabendo que há um esplendor de situações a buscar. Por isso é que o devoto Bhakta, né? O grande devoto, ele não questiona nada, ele só canta agradecendo, ele mantraliza. Ele quer participar, ele entende, ele compreende, ele quer ser um ajudante, ele quer estar participando, ele quer estar fazendo ações. Aí você entende muitas vezes grandes yogis envolvidos, né? Envolvido em grandes ações humanitárias. Eles têm essa consciência, eles estão trabalhando e por desinteresse. Não é para ganhar dinheiro, não é para tirar vantagens, porque aqui não é para tirar vantagem, isso aqui é tudo nosso, no sentido de que, não de apropriação, né, de minha, isso aqui é um meio para me desenvolver, esse meio todo está me ajudando, que eu tenha consciência disso e participe de tudo isso. É mais saboroso, é mais gostoso do que ser arrastado e levado. Participa, te envolve, te interage, ame, te domine, te policie, sai desse estado animalizado, entra nesse estado fraternal, humanitário, coletividade, tá? Nós vamos estar dando sequência aqui, senão não vai dar tempo de nós terminarmos, né, a nossa leitura de hoje. Ó, seguindo então aqui, né, que aqui ia falar de um aspecto que deve ser melhor esclarecido, né, antes nós irmos ao Sutra de número 25, que é o próximo vídeo. Qual a relação existente entre o Ishvara de um sistema solar e os inúmeros Purushas, inúmeros que estão submetidos à evolução pré-Kaivalya, ou pré-liberação, e estão ainda associados a um sistema solar ou ainda estão associados a um sistema solar após alcançar a liberação? De acordo com a Sankhya, cada Purusha é uma unidade de consciência independente e separado, e assim permanece de forma eterna. Você não tem um senso de separatividade, apesar de estar em todos? Não digo de personalidade. Nós somos uma unidade. Imagine toda aquela consciência foi tirada numa colherinha, né? Uma colher de sopa, e é nós. Nós somos a centelha, né? Nós somos essa unidade. Deste modo, os Purushas que fazem parte do esquema evolutivo em um sistema solar devem ser completamente separados e independentes desse Ishvara, que é o seu senhor e governante de acordo com a filosofia Sankhya. Mas de acordo com a ciência oculta, os diversos Purushas, embora unidades de consciência separadas e independentes, são entretanto de alguma maneira misteriosa unos e participam da vida e consciência comuns. A consciência de Ishvara provê um campo no qual a consciência dos outros Purushas no sistema solar pode atuar e desenvolver-se. Eles são nutridos por sua vida e evoluem de estágios para o outro, até que eles próprios estejam aptos a se tornarem Ishvara de novos sistemas solares. Assim, embora estejam em seu sistema solar, existam nele e nele sejam unos com ele de maneira mais íntima, eles mantêm sempre seu centro independente e sua singularidade individual.
essa coexistência de unidade e separatividade até o fim é uma daqueles paradoxos da vida interna que o mero intelecto jamais poderá compreender e que somente a total compreensão da nossa verdadeira natureza poderá resolver. Ponto. Dá uma segurada aí. Pena que o nosso vídeo está chegando no final, a gente não pode ponderar muito sobre esse assunto. Mas aqui está mostrando assim, né? A Sankhya mostra que nós estamos juntos, somos separados, né? A ciência oculta está dizendo que, segundo a ciência oculta, né? Esse lado da vertente yoga também concorda com tudo isso. Mas mostra que nós somos coparticipantes, né? Que nós não somos totalmente separados. Que por nós estarmos dentro, nós estamos participando de tudo isso. É como nós estivéssemos na guarda de nosso pai, dentro da casa do nosso pai, né, e nós na posição de filho, e que mesmo nós somos diferentes de nosso pai, nós estamos participando de tudo ali, né? Nós estamos juntos, nós somos uma família, que todas as leis que meu pai traz, tudo que meu pai faz, tudo que ele vai deixar, tudo coisa, me afeta, me aflige, eu participo, eu estou junto com tudo aquilo, né? Eu também participo, e eu vejo dessa maneira. Né? Analisa uma família hoje, humana, uma família humana. Ao pai, à mãe e aos filhos. São todas personalidades diferentes, mas todos estão participando daquele ciclo. Todos participam dos resultados do que ali dá. E por mais que o filho cresça e saia daquela família, ele sempre vai pertencer àquela família. Né? Vocês medita sobre isso. Pode ser que seja um resultado diferente de meditação do que a minha. Mas eu vejo assim, é muito fácil. Muito fácil de compreender, né? De compreender. Que indiferentemente se Sankhya diz uma coisa, uma outra, é o que eu percebo hoje dentro do meu grau evolutivo, é isso. É isso, né? Vamos lá. Não há por que nós estendermos sobre estas questões. Já foi dito ao bastante para mostrar que a ideia de Ishvara não foi artificialmente inserida na filosofia básica Sankhya por conveniência, mas é uma parte integral da filosofia mais ampla de todo o Oriente, baseada na experiência direta de uma linha ininterrupta de adeptos e místicos, dos quais Sankhya mostra apenas uma faceta. Deve-se lembrar que os Yoga Sutras constituem um livro de caráter técnico que apresenta a técnica da yoga, que são doutrinas essenciais dessa filosofia básica, que precisam ser compreendidas para que técnicas sejam dominadas de maneira adequada. Isso não quer dizer que o que não é dado nos Yoga Sutras não esteja de acordo com a filosofia do yoga, no qual o livro aqui se baseia. As ideias nos Yoga Sutras devem ser estudadas tendo como pano de fundo uma filosofia total do Oriente, não se justificando isolá-las e estudá-las como se fossem baseadas em Sankhya ou em uma filosofia separada e independente. Ficou confuso, né? Mas eu vou destrinchar, vou esclarecer para você. O que é os Yoga Sutras? Os Yoga Sutras, gente, não é ele por si uma ciência filosófica. Ele é uma ciência técnica. Os Yoga Sutras vêm nos ensinar como nós vamos nos direcionar para a yoga e a nossa libertação, tecnicamente. Agora, essas questões filosóficas, né, sobre que vai surgir no teu caminho, você vai fazer questionamento, puxa, mas a Yoga Sutra fala assim, mas assim, assado, né, aquelas questões filosóficas, os Yoga Sutras respeitam, indiferentemente qual que é, e dá total abertura e brecha para que você experiencie, você busque, você compreenda e você consiga adentrar no caminho. Mas que ele não está aqui para questionar ou ponderar sobre as decisões de Sankhya, decisões de exemplo de Vedanta, né, e outras questões, né, culturais, filosóficas. Mas ele está aqui para convidar você que você primeiro se auto-aprimore, primeiro você possa estar dentro, né, academicamente preparado para receber. E que, indiferentemente de todo e qualquer resultado que elas dizem, você vai ter as respostas necessárias quando estiver pronto para desenvolver. Né? Você vai ter as respostas, porque ela é uma filosofia de caráter, ela é uma busca de caráter técnico. Os Yoga Sutras passam a técnica. Agora, quando você lê sobre isso, você vai ter muitas informações filosóficas. Aí, quando muitas vezes você vai comparar, você vai ver, puxa, é isso, é aquilo, é isso. Não leve a comparações. O Yoga Sutras é o caminho técnico, é o ABC. Né? É os exercícios, é os 8 membros, as 8 partes, a Ashtanga Yoga, o caminho dos 8 membros, e está ensinando isso para você, o caminho. Agora, os resultados do caminho, quem vai extrair é você. E você vai ter todas as experiências, você já está tendo as experiências, você já está tendo os teus caminhos. Né? É isso.
Gente, eu espero que tenha esclarecido hoje, né, esse tema, esses 2 vídeos. Hoje nós temos uma compreensão bem bacana. Nós já estamos sabendo então o que é os graus de Ishvara, que existe um Ishvara que preside um sistema solar. Nós já estamos compreendendo então que existem maiores Ishvaras, mas nós estamos compreendendo o que são esses Ishvaras, né? Isso é muito interessante. O próximo encontro vai falar desse o limite mais elevado da onisciência. Nós vamos estar falando então dessa consciência maior, essa consciência que interpreta todas as coisas. Na verdade, ele vai vir concluir o que nós já estamos dizendo. Talvez você diga assim, mas nem precisa falar sobre isso, porque já deu para entender. Mas aqui diz para nós falarmos sobre isso, o limite da onisciência. Esse será o vídeo de número 25 do 25º Sutra, né? Depois nós vamos ao vídeo 26, que diz que ele não está condicionado por tempo, mas ele é o instrutor dos antigos, até mesmo dos antigos. Isso é lindo de entender, gente. Nossa, é lindo de tu ver que, diferentemente de quem você queira falar, de qualquer instrutor da humanidade, ele é um instrutor maior de todos nós. Mas enfim, fechamos mais um assunto. Nós vamos agora dar um próximo passo. Eu estou ansioso para estar junto contigo no nosso próximo encontro, né? 25º Sutra, né? Que fala aí sobre o limite mais elevado da onisciência. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Desculpe falhas, desculpe se eu não conseguir passar para você tudo que eu queria, ou tudo que realmente ali significa o Sutra, mas Deus vai lhe dar toda a possibilidade nesse nosso Ishvara de você compreender tudo isso, tá? Que assim seja e Namastê.